Relatora excelentíssima ministra Liana Scheib, recurso de revista com agravo 1.612.76/2020, escrito pela agravante recorrente Maria Corazza Barreto Ostandeg e outros, doutor Ricardo Pereira de Freitas Guimarães. Aqui, neste caso, aqui já estamos na revista, né? Sim, excelência. Então, a palavra, a relatora. Bom dia, doutora. Bom dia, senhora presidente. Tem a palavra, doutora. Pois não, presidente. Nós estamos em recurso de revista, interposto contra o regional, acordo do Regional 2, e os temas são prescrição, ação civil pública, trabalho doméstico em condições análogas à escravidão, falácia do argumento como se fosse da família e imprescritibilidade do direito à liberdade. Em recurso de revista, o Ministério Público aduz que a prescrição quinquenal não incide na hipótese dos autos, no qual fora constatada a redução da trabalhadora à condição análoga de escravo. Saliente, a reparação do dano social perpetrado pela utilização do trabalho, isso são as argumentações do Ministério Público, em situação análoga à escravidão, se insere dentro dos direitos sociais indisponíveis. Portanto, aponta violação aos artigos 1º, inciso 3, 4º, 5º, caput 5, 17º, 22º, 29º, 225 da Constituição Federal, 11, parágrafo 1º da CLT e 197 a 200 do Código Civil. O TRT não acolheu o argumento do Ministério Público, segundo o qual é imprescritível a ação trabalhista decorrente da prática de submissão de trabalhadora doméstica a condições análogas à escravidão. Portanto, aplicou a prescrição quinquenal. Na hipótese, portanto, trata-se de ação civil ajuizada pelo MPT para tutelar direitos individuais de trabalhadora doméstica resgatada, reduzida à condição análoga à de escravo, a par do direito coletivo da sociedade. No caso, restou delineado no acórdão regional quadro fático de inviável reexame nesta instância extraordinária a teor da súmula 126 do TST, no sentido de que a obreira, abro aspas, a obreira, empregada doméstica, residente em imóveis da entidade familiar, estava reduzida à condição análoga à de escrava, eis que, sujeita a condições degradantes de trabalho, percebendo salários em muito inferiores ao mínimo, quando os recebia, com limitações e impedimento de uso ao banheiro, recebendo comida e medicamentos de vizinhos, arcando com despesas dos empregadores, referentes à água e à luz, e sofrendo descontos salariais para pagamento de rações de animais pertencentes aos empregadores, sofrendo ainda restrições à liberdade, à locomoção e acesso à sua pessoa, além de desamparo dos empregadores em momento de acidente. Ressalto que essa matéria não cabe mais ser revista. Oportuno ressaltar que há vulta incontrovérsia dos autos que o início da prestação de serviço à família ocorreu nos idos de 98. Não comungo do entendimento adotado pela Corte Regional, por se tratar de um crime de violação aos direitos humanos fundamentais do homem, a submissão de trabalhador à condição análoga a escravo, prática odiosa e de gravidade e perversidade que permite excepcionar a norma geral sobre a prescrição trabalhista. Comparar um empregado com o vínculo de emprego regular, registrado na carteira de trabalho, a um trabalhador privado da liberdade, física ou moral, sujeito a toda sorte de violência, física ou moral, e alijado de todos os direitos previstos na legislação do trabalho, soa, no mínimo, absurdo, traduzindo, na realidade, a perpetuação de uma das agressões mais
aviltantes aos direitos sociais do trabalho. Como explicar ao trabalhador que esteve submetido, às vezes por décadas, à condição análoga à escravidão, que os seus direitos mais basilares foram consumidos pela prescrição? Antes de encerrar a concretização de uma grave violação aos direitos humanos, aplicar a prescrição em tal circunstância importa na premiação ao transgressor das garantias fundamentais do ser humano enquanto trabalhador. Nessa circunstância, a restrição da liberdade física e moral não permite ao ofendido a busca pela reparação de seus direitos. Esse tipo de exploração é mais difícil ainda de ser flagrada quando ela ocorre no íntimo de uma residência familiar, longe dos olhos da sociedade e dos órgãos de fiscalização do trabalho, favorecendo a continuidade delitiva por longos anos, atribuindo à pessoa o vergonhoso status de patrimônio familiar, chegando comumente a ser transmitido pelas gerações de parentes. Na verdade, o argumento de que, como se fosse da família, encontra suas raízes no sistema escravagista e foi muito utilizado para dificultar a inserção de direitos trabalhistas à categoria dos trabalhadores domésticos, tanto na Constituição como no ordenamento infraconstitucional. O reconhecimento da prescrição, no caso dos autos, projeta uma anuência a essa violação ao direito fundamental a não ser escravizado, que encontra seu análogo na proibição ao tratamento desumano ou degradante, inscrito no artigo 5º, inciso 3, da Constituição da República, verbis. Artigo 5º. Ninguém será submetido. 3. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Todo ordenamento jurídico internacional e nacional, constitucional e infraconstitucional está vocacionado ao combate incondicional ao trabalho análogo à escravidão. Voltando à questão alusiva à imprescribilidade da pretensão, verifica-se que a própria Constituição Federal afasta o instituto da prescrição no caso de crime de racismo, consoante se vê no artigo 5º, inciso 57, restando evidenciado no parágrafo 2º do mesmo dispositivo constitucional que outros direitos fundamentais podem ser contemplados com a mesma garantia dada à cláusula de abertura, segundo a qual os direitos, abro aspas, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Além de configurar tratamento desumano e degradante, o trabalho escravo viola a vida privada da vítima, em clara ofensa ao inciso 10 do artigo 5º da Constituição da República, gerando obrigatoriamente o direito à indenização pelo dano material e moral decorrente de sua violação. Artigo 5º. São invioláveis 10. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A liberdade do indivíduo é direito fundamental, que só pode sofrer restrição através do devido processo legal. Não há autorização constitucional para restrição de liberdade em uma relação privada, o que inclui aí um vínculo de emprego ou relação de trabalho lato sensu. Artigo 5º, inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Me permita, presidente, veja-se aqui o próprio regional retrata um cenário de restrição à liberdade
da trabalhadora resgatada pela imposição do terror psicológico, ao salientar na ementa que, abro aspas, percebe-se que a obreira, pessoa humilde, tinha medo dos empregadores e, além disso, tinha receio de não receber o que de direito e que, abro aspas, dentro desse contexto, criou-se uma espiral em que a trabalhadora não conseguia se desvencilhar de sua lamentável situação. Abro ou fecho aspas. Portanto, a condenação, cita-se como exemplo, a condenação do Brasil no ano de 2016 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos em situação envolvendo escravidão moderna, intitulada como Caso Fazenda Brasil Verde. É certo que as esferas penal e trabalhistas não se confundem e, a rigor, não se comunicam. Porém, na hipótese específica do ilícito em comento, não há como admitir que o Estado tenha garantido o direito à punibilidade penal em detrimento da reparação integral da vítima e da responsabilização por todas as consequências advindas daquela prática no âmbito trabalhista. Isso implicaria não só um salvo-conduto, como também um estímulo à repetição e perpetuação do ilícito na sociedade brasileira. Se um dos bens mais caros para o ordenamento jurídico, que é a liberdade, não foi poupado pelo Instituto da Prescrição na esfera criminal internacional, a qual o Brasil aderiu pelo Estatuto de Roma, não faz sentido aplicar prazo prescricional quando se trata de valores pecuniários que visam a reparar, em parte, os prejuízos materiais sofridos pelo trabalhador submetido à condição análoga à escravidão. Além disso, é amplamente conhecido na jurisprudência e pela doutrina constitucionalista que os direitos e garantias fundamentais, listados no artigo 5º da Constituição de 88, possuem características essenciais como universalidade, historicidade, irrenunciabilidade, inalienabilidade, inexauribilidade, concorrência, aplicabilidade e imprescritibilidade. Portanto, mediante uma dedução simples, considerando o direito à liberdade de trabalho como garantia fundamental, prevista no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, fica claro que sua restrição mais absoluta não pode ser afetada pela prescrição. Isso é possível através de uma interpretação que busca assegurar a máxima efetividade das liberdades civis do cidadão. Somado a isso, há que se destacar todos os direitos constitucionalmente previstos que são violados em uma prática de trabalho análogo à escravidão. E aqui eu sinto vários: FGTS, salário mínimo, irredutibilidade salarial, enfim, remuneração do trabalho noturno, todo o arsenal do artigo 7º garantido pela Constituição. Todos os direitos acima, positivamente assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos pelo parágrafo único do artigo 7º da Constituição, foram diretamente vilipendiados pela sujeição da vítima a trabalho em condição análoga à de escravo. Assim como se pode perceber, não houve uma mera irregularidade, mas a violação de quase todos os direitos previstos no artigo 7º da Constituição, em evidente desrespeito a um patamar civilizatório mínimo. Reconhecer a prescrição, no caso em análise, significaria jogar por terra a validade e eficácia de mais da metade do capítulo 2, que são os direitos sociais da Constituição Federal. Se o direito a não ser torturado é núcleo constituinte do direito a não ser escravizado,
é imperativa a aplicação do inciso 58 do artigo 5º da Constituição Federal. Em síntese, as únicas exceções ao dogma de que inexistem direitos absolutos são o direito a não ser escravizado e o direito de não ser torturado. Sendo assim, com mais razão, não há que cogitar da limitação daquele direito pelo Instituto da Prescrição. Por isso, é fundamental aplicar de forma analógica o entendimento firmado na súmula 647 do STJ, que diz: são imprescritíveis as ações indenizatórias por danos morais e materiais decorrentes de atos de perseguição política com violação de direitos fundamentais ocorridos durante o regime militar. Se o direito fundamental de não ser torturado é imprescritível e, por isso, sua reparação material também o é, nos termos da súmula 647 do STJ, nada mais lógico e justo do que se aplicar o mesmo entendimento à única outra exceção de direito fundamental absoluto, o direito de não ser escravizado. Aliás, segundo consta do acórdão, a vítima não tinha plena consciência da condição análoga à escravidão a que era submetida. Tampouco tinha completa compreensão de como reclamar por seus direitos, inundada por um medo profundo que a levava a recusar, inclusive, a ajuda de terceiros. Abro aspas. Acórdão, trecho do acórdão. Percebe-se que a obreira, pessoa humilde, pelo que se infere dos autos, inclusive gravação acostada pelos réus, tinha medo dos empregadores mesmos e, além disso, tinha receio de receber o que é de direito. Destaco os seguintes testemunhos. Senhora Claudete, abro aspas, que a senhora Neide é pessoa simples e humilde e que já lhe fora oferecida ajuda, mas que a vítima desconhece sua própria situação de vítima e recusou ajuda. Que a senhora Neide disse que, antes de sair da casa, gostaria de receber seus direitos. Um outro trecho. A vítima chegou a pular muro do vizinho para conseguir sair de casa. Estava proibida de ter acesso ao banheiro. Abro aspas. A testemunha, senhora Maria Inês, relatou que algumas vezes a senhora, abro aspas, algumas vezes a senhora Neide pulava o muro da vizinha para conseguir sair para a rua pela casa da vizinha. Por que isso? A chave não abria o portão, ou este estava trancado e a trabalhadora não tinha a chave? A testemunha, senhora Maria Inês, também relatou que, após a gritaria sobre o cachorro, a senhora Neide foi impedida mesmo de sair com o cachorro, que, na maior parte do tempo, a senhora Neide fica lá no quartinho, que a senhora Neide não saía para lugar nenhum. E a testemunha, senhor Rafael, ao falar da mudança dos cor-réus, Maria era pouco vista, e Dora disse que nem a senhora Neide sabia, já que ficava trancada nos fundos nos fundos da casa. A mesma está trancada há cerca de 3 semanas. O depoente sabe que a casa fica trancada e que só quando eles acordavam por volta das 14 horas e que, até essa hora, ela não podia entrar na casa, fecho aspas. Portanto, diante dos trechos do acórdão, a liberdade de vir é clarividente no caso dos autos. Presidente, o voto é longo e eu vou tentar resumir mais ainda. Também a notícia no acórdão de um acidente sofrido pela obreira, abro aspas, a testemunha a senhora Claudete, que relatou que,
sobre esse machucado. Dela diz que ela conta que caiu no quintal e não estava conseguindo se mexer, que foi a depoente quem comprou remédio para a vítima, que os patrões estavam em casa e que, segundo a senhora Neide, ela gritou, mas não foi socorrida. Fecho aspas. Analisando todo o quadro fático, é imperativo concluir que a vítima estava cerceada de sua liberdade, bem como de manifestar qualquer pedido de ajuda efetivo que a retirasse da condição análoga à escravidão. Quando há uma sujeição, uma situação de sujeição pessoal, todas as áreas da pessoa passam a ser determinadas por aquele que usufrui de seu trabalho. Não apenas seu serviço remunerado é direcionado de forma objetiva pelo tomador. Neste contexto, creio, não há voluntariedade do trabalhador para decidir sobre sua própria vida, além da relação de trabalho, pois tudo é dominado pelo empregador de forma opressora e violenta. Havendo a sujeição pessoal nesses termos, não há possibilidade de manifestação de vontade para romper o ciclo de violência ou colocar fim à exploração de regime análogo à escravidão, uma vez que as condições para o exercício destas liberdades encontram-se cerceadas pelo próprio algoz. Aquele que não possui consciência de sua própria condição, não conhece as formas de requerer seus direitos e vive em estado de medo, até de pedir ajuda em restrição de liberdade física, está enquadrado perfeitamente na condição de incapacidade absoluta. Não é possível, no caso, é possível afirmar que a regra que definiu como absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos é datada de julho de 2015, considerando que, antes da vigência da Lei 13.146 de 2015, o Código previa civil no rol dos absolutamente incapazes, aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Artigo 3º, inciso 3 do Código Civil de 2002. Então, a causa transitória que impedia a vítima de exprimir sua vontade está longamente descrita em todo o acórdão recorrido. Assim, no período anterior a 2015, atingido supostamente pela prescrição quinquenal do artigo 7º, 29º da Constituição, a vítima era considerada, pelo ordenamento jurídico brasileiro, como absolutamente incapaz. Assim, contra ela não pode correr a prescrição, nos termos do artigo 198, inciso 1 do Código Civil. Bem, presidente, meu voto é longo, como eu disse, mas creio que já destaquei. Vou ao fim da questão da prescrição. Aplicar prazos prescricionais trabalhistas a um indivíduo submetido a trabalho em condição análoga à escravidão seria como puni-lo duplamente, ou mesmo revitimizá-lo, anuindo a uma atitude criminosa e absolvendo aquele que violou direito fundamental absoluto. Portanto, presidente, vou ao fim, com amparo nos fundamentos apresentados, conheço do recurso de revista por violação do artigo 7º, inciso 29 da Constituição, uma aplicação, e dou-lhe provimento para declarar imprescritível a pretensão aos direitos trabalhistas da trabalhadora resgatada em situação análoga à de escravo, sendo-lhe devidos todos os direitos laborais desde o início da prestação do serviço nos idos de 98.
tudo conforme se apurar em liquidação de sentença e nos limites da inicial. Passa agora ao recurso de revista das reclamadas, e a matéria é indenização por dano moral, valor arbitrado, assistência judiciária gratuita, mera declaração de hipossuficiência. Vou resumir, presidente. Mera declaração de pobreza, no caso aqui, eu entendo pela aplicação da súmula 463, e entendo que a Corte de origem decidiu em dissonância com a atual iterativa e notória jurisprudência dessa Corte. Conheço de revista, por contrariedade à súmula 4631 do TST, e, como consequência, dou-lhe provimento para conceder aos reclamados o benefício da justiça gratuita. Dano moral, valor arbitrado, o regional entendeu só um instantinho, e coletivos. Deus proveja o apelo dos réus no particular. Nas razões do recurso de revista, os recorrentes sustentam que os valores arbitrados a títulos de dano moral individual, que foi 350 mil, e coletivo, 300 mil, não obedeceram aos critérios de proporcionalidade e de razoabilidade. A jurisprudência do TST firmou-se no sentido de que não é possível, nessa instância extraordinária, a majoração ou minoração do montante atribuído à indenização por danos morais, na hipótese tão somente quando o valor é considerado ínfimo ou exorbitante. Entendo, presidente, que aqui, considerando a capacidade econômica dos ofensores e o limite da responsabilidade dos senhores Mariá e Dora ao período em que atingiram a maioridade, entendo que o montante de 300 mil por dano moral ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Então, o dano moral coletivo reputo adequado a redução do dano moral coletivo para 200 mil, tão somente. Então, como consequência, por violação ao artigo 944, dou provimento parcial para reduzir tão somente o valor do dano moral coletivo para 200, no mais, o valor do dano moral individual. É assim, presidente. Desculpa pelo voto longo. Não, é que é um voto de 105 páginas, então, realmente, não... Eu tentei. Nós entendemos. Com a palavra, doutor. Muito obrigado. Senhora presidente, um bom dia. É um prazer estar aqui na segunda turma mais uma vez. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a Sua Excelência, desembargadora doutora Margarete, um prazer revê-la. Cumprimento a ilustre relatora, ministra Liana Chaib, agradecendo, em especial, a atenção que me concedeu no momento da distribuição dos memoriais. Cumprimento o ilustre procurador do Trabalho, que é uma honra revê-lo também, e, na pessoa do doutor Antônio, tomo a liberdade de cumprimentar a todos os servidores e servidoras que nos permitem estar aqui nesse momento. Cumprimento meus colegas advogados e essa linda turma de estudantes que está aqui para ouvir uma decisão tão importante, não é, tão crucial para a Justiça do Trabalho e que tem um viés, diria que, muito, muito, muito relevante. Primeiro, eu queria dizer que eu concordo com todos os conceitos, em absoluto, doutora Leandro, constantes no seu voto, inclusive com relação à prescrição. Não vou desenvolver nenhum tema com relação a isso. Considero também a atividade do Ministério Público do Trabalho uma das atividades mais relevantes e importantes
dentro do nosso sistema de defesa daqueles que efetivamente se encontram nesta situação ou em situação similar à escravidão. Contudo, ousaria, doutor Eliana, discordar de Vossa Excelência e com imenso respeito, não é? E certamente, se for aqui mantida essa decisão, eu a acolherei como acolhi a decisão de origem e a do TRT de segunda região, não obstante, continue a tentar demonstrar, de alguma forma, o que apreendi do processo enquanto advogado dessas pessoas. Primeiro, eu queria fazer só um contexto de 2 minutos para dizer que o Ministério Público do Trabalho chamou a polícia para ir ao resgate dessa pessoa, não é? E, junto com a polícia, nós levamos um canal de televisão bastante famoso, não é? É o Ministério Público, um canal de televisão, não é? E a polícia até a residência para fazer, e uso aqui a expressão da Sua Excelência, doutora Eliana, o resgate da supostamente trabalhadora e supostamente tratada como escrava ou em analogia à escravidão. Só que o próprio delegado da polícia, e antes disso, eu queria dizer o seguinte, essa matéria foi para o ar, não é? E toda a matéria, infelizmente, e quase todas as matérias hoje, propugnadas e colocadas no sistema televisivo, são aquelas que trazem impacto, que chamam a atenção, que visam prejudicar alguém. E a matéria dizia assim, e ela está aí nos autos, não é? Transmitida no domingo à noite, naquele programa que muitos assistem, quase todos assistem, não é? Milionária de um bairro nobre de São Paulo escraviza trabalhadora há mais de 20 anos. Esta foi a manchete. E o delegado aqui nos autos diz, chegamos lá, ingressamos, batemos na porta e ela veio até a porta e abriu a porta. Foi resgatada do quê? Essa é a minha pergunta. O delegado diz que essas pessoas que nós estamos condenando não moravam lá, não residiam lá. Isto está no processo. E é o que eu tenho tentado demonstrar. Porque ruim condenar alguém, ver alguém, ninguém merece ser escravo por 30 dias, 3 semanas, 3 minutos, 3 segundos. Mas ninguém merece receber o epíteto de escravizador se não cometeu. E aí, o que aconteceu na segunda-feira, depois do programa televisivo? A suposta empregadora, escravizadora, foi dispensada porque era coordenadora de uma loja de perfumes, a milionária. E o que acontece hoje com uma indenização reduzida no nível do dano coletivo, se não me engano, não é, doutora Eliana? O que acontece hoje? Seu único imóvel, que é esse, que estava à venda, onde a suposta suposta trabalhadora com trabalho análogo ao escravo estava à venda por dificuldades financeiras e ela nem lá morava. E a polícia diz aqui, não foi possível nem dar o flagrante, porque essa senhora foi ao portão, abriu o portão, saiu do portão, e eles lá não residiam, e nós fomos atrás de onde eles residiam. Então, tão grave quanto escravizar alguém é condenar alguém, e condenar pessoa física. Duas pessoas físicas aqui que defendo, uma tinha 7 e outra tinha 14 anos em 98. Elas escravizavam quem? Mas ainda há, nesse conjunto fático, importantes situações, não obstante a doutora Eliana, com muita clareza, disse dessa suposta incapacidade efetiva de uma pessoa que está nessa situação. Então, eu digo aos senhores aqui, ela diz que a diária dela era R$150. Ela diz, está nos autos, depois de sair de lá, ela diz que o relacionamento com essas pessoas era tudo bem, está nos autos. E aqui, doutora Eliana, ministra Maria Helena, doutora Margarete, vejam só, há
pessoa que a escravizou foi fiadora dela. Fiadora, doutor. Ou seja, se essa suposta escrava não pagasse essa conta, ela pagaria. Isso está dito por ela, nos autos. Ora, isso é o inverso do truck system. É o inverso a qualquer analogia de escravidão que nós possamos fazer nesse tribunal. E pior, com uma indenização hoje, olhando aqui, isso está nos memoriais, nos autos da execução provisória, o que está penhorado lá? Este imóvel, porque é o único bem da família. E num valor, agora reduzido em 100 mil, mas que permanece com correção lá nos seus 750 mil reais, enquanto nós decidimos nesse mesmo tribunal, e conjugados dessa turma também, por violação ao 5º, 5º e 5º décimo da Constituição Federal, não é? Indenizações de 20, 30 mil para quem tem 2, 3 dedos amputados. Que escravidão é essa? Que analogia é essa? Ou será que isso é com a devida vênia? E aqui não estou a ofender o Ministério Público, por favor, doutor, o senhor sabe do meu respeito. Mas numa atuação quase hollywoodiana, de chegar na residência, ela lá não está, ela dizer que é tudo bem, e pior, né? Ela ainda diz que trabalha para outras pessoas, passeando com um cachorro, isso é depoimento da reclamante. Essa é a pessoa incapaz? Por que eu digo isso? Porque nós tivemos a dificuldade do agravo de instrumento, porque a tese sobe, sabemos aqui todos, não é? Que nós temos essas dificuldades aqui no Tribunal Superior do Trabalho, em razão do exercício da própria função do Tribunal Superior do Trabalho. Mas nós podemos, talvez, doutora Eliana, com todas as vênias, corrigir uma situação aqui que me parece necessária, que fazer a pessoa perder a sua casa com essas dúvidas aqui, que a depoente poderia utilizar o banheiro de casa e tinha a chave da porta, que a senhora Maria e o senhor Dora não passavam ordens, que a senhora Sônia foi fiadora, que a depoente passou a residir sozinha. Outra coisa, isso trata de 98 para cá. E aqui nos autos, o que nós vemos? Que ela morou com 2 amigas numa casa de 98 a 2011, e essa casa foi condenada porque ia desabar. E ela foi acolhida nessa residência para não ir para debaixo de um viaduto. Poderia ter acontecido comigo, poderia ter acontecido com qualquer um que está nessa sala. Agora, doutora Eliana, que aquele quartinho era insalubre, que aquele quartinho não era o lugar devido, que aquele quartinho realmente não era o lugar mais decente, mas aí eu chamo a atenção para um último detalhe que me chamou a atenção nesse processo. Quando o ilustre representante do Ministério Público chamou uma testemunha para ser ouvida, e basta olhar a ata de audiência, começou a ouvir essa testemunha, e essa testemunha disse: conheço a reclamante porque conheço a pessoa com quem ela mora. E aí o Ministério Público, inteligentemente, pela técnica processual, dispensou a testemunha, porque ali ficaria provado, estou encerrando, ali ficaria provado, talvez, que nem lá ela residisse. Então, peço desculpas pela veemência ao representante do Ministério Público, peço desculpas à doutora Eliana, à doutora Maria Helena e à doutora Margarete, mas, por favor, encarem isso apenas como uma discussão no campo das ideias, e eu continuo tendo um imenso respeito por essa turma, e estou aqui exercendo a minha função de advogado, e agradeço a atenção com que me ouviram. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Ministra Eliana. Alguma consideração? Não, presidente, na verdade, eu cumprimento o doutor pela veemência, que é natural e que é própria, e nós entendemos. Né? Não se constrange em relação a isso. Tenho o meu respeito, o recebi, e eu queria enfatizar aqui, só que, na verdade,
Me parece que aqui era... Me parece, não. É uma unidade familiar. Na verdade, começou com a mãe, depois com a filha, enfim. Mas, presidente, tem um dado da sustentação que me chamou a atenção. E, por dever de consciência minha, eu vou pedir para retirar de pauta, adiar, talvez. Retirar, não, adiar para a próxima sessão. Então, somente para eu olhar um detalhe que me chamou a atenção. Só um. Bom, Não, mas é muito. Esse um... É que, na verdade, o doutor, né, ele entra em muito uma questão fática, né? E que aí o tema central aqui em termos de exame é a questão da prescrição. E essa é a grande questão que nos traz, porque é uma questão jurídica. Porque o regional estabelece os fatos, né? E esses fatos não vamos revisar, porque em razão dos limites impostos pela súmula 126. Então, apenas eu faço é que o doutor da tribuna foi extremamente competente em trazer todos esses fatos, né, em relação ao que anteriores, só que apenas para registro dos senhores alunos que não vão participar do julgamento final. Nós estamos, não vamos, os fatos podem, o Tribunal Superior, como instância extraordinária, não faz revisão de fatos. O máximo que pode acontecer é dar, quando os fatos estão registrados, um reenquadramento jurídico. Mas na questão da relação de trabalho, na relação de emprego, há uma dificuldade imensa de se fazer um reenquadramento jurídico. Então, apenas faço essa pequena digressão, né? E, então, depois da sustentação oral, retirou o processo, foi adiado a requerimento da relatora. Então, bom, os alunos estão pedindo licença para se retirar. Foi importante a presença de vocês. Agradeço mais uma vez. Excelência, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado por ter me ouvido. Bom dia, doutor. Por enquanto, ainda bom dia. Perdão, bom dia.